pessoal, é um grande prazer que o Instituto recebe aqui Luiz Sérgio Henriques, inclusive um dos fundadores do Instituto, para a gente começar uma série de debates sobre a esquerda democrática e os seus desafios para o momento atual e o futuro, né? Eu primeiro gostaria de apresentar o Luiz Sérgio Henriques. Ele é ensaísta, tradutor das obras de Gramsci para o país, junto com Marco Aurélio Nogueira e Carlos Nelson Coutinho, e é colunista do Estadão. É um grande pensador, um pensador sofisticado sobre essa questão da democracia e qual o papel da esquerda depois, vamos dizer assim, do final daquela experiência onde se imaginava que pela via revolucionária iríamos conquistar um paraíso na Terra e nada se conquistou, exceto estados autoritários, repressões e muita, vamos dizer, muita teoria que até hoje alguns ainda seguem, sem entender que estamos num outro momento, que é um momento onde a democracia se impôs como um valor universal. Nós vamos fazer uma série de debates em cima desse tópico. O Luiz Sérgio tem um livro já publicado pela Fundação Astrogito Pereira, e nós vamos, nas segundas aulas, nós vamos aprofundar cada um desses tópicos. E para dar o pontapé inicial, eu gostaria que você explicasse para a gente qual é esse conceito de esquerda democrática e como é que surge essa ideia, ou seja, como é que a democracia se impõe como um valor universal. João, a gente está num momento muito delicado da história, um momento particularmente delicado em que os piores fantasmas da Guerra Fria, da Primeira Guerra Fria, da Guerra Fria 1.0, retornam sob nova roupagem. Guerra Fria agora é 2.0, envolve inteligência artificial, mecanismos sofisticados de manipulação como nunca houve antes. Se havia pensadores marxistas que falavam do caráter manipulatório das sociedades contemporâneas, do capitalismo contemporâneo, do capitalismo de consumo, hoje a manipulação atingiu um nível inimaginável. E as perspectivas são ainda mais graves, né? A própria realidade hoje pode ser falsificada com muita facilidade, uma facilidade que não se pensava, que não se imaginava até algumas semanas atrás, né? Eu ainda estou chocado com a questão da inteligência artificial, procuro entender, procuro visualizar as possibilidades futuras disso, para o bem e para o mal, para o bem e para o mal. E eu confesso a você que ainda estou tateando nesse terreno muito complicado. Muito bem, nós somos pessoas de esquerda. Permanecemos fiéis àquele ideário que, no fundo, vem da Revolução Francesa, né? Aquela colocação geográfica, né, dos assentos na Assembleia Francesa, que se prolongou no tempo, atribuindo à direita, aos liberais, os valores da liberdade, de um modo geral, e atribuindo à esquerda, os jacobinos, os mais ou menos jacobinos, os valores da igualdade. Sempre ficou um pouco de fora, um pouco deslocado, o valor da fraternidade, a meu ver, erradamente, um valor tão importante quanto os outros dois. Sempre houve, a meu ver, uma esquerda que, de certa forma, disse o seguinte: liberdade e igualdade, elas têm uma relação tensa muitas vezes, mas é uma relação que se pode resolver de um modo frutífero, né? Não há liberdade sem o mínimo de igualdade, e não há igualdade num ambiente em que faltam as liberdades. Esse tipo de esquerda, que não deve desconsiderar, como eu falei há pouco, o valor também da fraternidade, da solidariedade, que são um valor intrinsecamente de esquerda, mas é também de muitos liberais, né? Então, esses três valores, né, combinados de uma forma
progressista, a meu ver, compõe o universo da esquerda, de uma certa esquerda, que nunca aceitou sacrificar o valor da liberdade em benefício da igualdade. Eu diria que os social-democratas se mantiveram, no essencial, fiéis a esse rumo, a esses princípios, não aceitar o sacrifício da liberdade, porque se esse sacrifício é feito, a desigualdade se instala. Ninguém pode ter a menor dúvida de que nos países que antigamente se chamava de socialismo real, os países do socialismo realmente existente, não havia sequer igualdade. E liberdade também, nem pensar. Isso nos coloca, se isso for verdade, se o que eu estou falando tem algum fundamento de verdade, nos coloca num terreno novo, num terreno diferente. Esse terreno é o terreno das reformas e das reformas continuadas, e não da revolução, como aquele momento mágico, aquele ato fundador que subverte tudo, bota o mundo de cabeça para baixo, e com consequências que, a meu ver, são, só em último caso, em situações muito, sei lá, a descolonização, por exemplo, em muitos casos envolveu o apego às armas, né? A luta contra o fascismo, contra o nazismo, envolveu, evidentemente, um grande esforço armado. Mas, fora esses casos extremos, que logo devem ser substituídos por medidas positivas, medidas de reconstrução, medidas de construção de um terreno comum ou de reconstrução desse terreno comum, a não ser, então, nesses casos muito extremos, o recurso às armas deve ser abolido, redimensionado, diminuído e tendencialmente abolido. Eu diria até que a esquerda social-democrata, socialista, a que eu me referi, e certas tendências do comunismo de 1917, certas tendências minoritárias daquele comunismo, esse conjunto de forças de esquerda hoje tem que assumir como um valor a não violência. É uma novidade. A não violência está associada a Gandhi, está associada ao próprio Mandela, que era um homem de esquerda, modernamente. Então, nós temos que assumir também como uma novidade, assumir, elaborar, lutar pela não violência. Você pode me dizer que a antiga União Soviética tinha movimentos pela paz, as mulheres pela paz, os jovens pela paz, os movimentos da paz, na pomba do Picasso, intelectuais que se mobilizavam pela recusa à guerra, mas quem disser que estes movimentos eram também muito instrumentalizados pelo Estado soviético estará dizendo a verdade. De fato, havia uma seletividade na não violência, na busca da não violência, na programação, no projeto da não violência. E essa seletividade tem que ser banida. Nós somos pela democracia, somos pela luta de massas, mas uma luta pacífica, somos pela organização da sociedade, queremos uma vida cívica rica, articulada, plural, plural, essencialmente plural, em que processos hegemônicos, mudança social, tudo isso seja possível, mas dentro da pluralidade e dentro de um ambiente o máximo possível de paz e a paz como um valor, a não violência como um valor. Então, é nesse horizonte que a gente tem que pensar a esquerda democrática contemporânea. Ela vai receber não só ela vai ser o resultado, um estuário, uma corrente, que eu estimo que seja um dia muito poderosa, mas que receberá águas, correntes, não apenas da sua própria tradição, essa que eu mencionei, a social-democracia, o socialismo democrático, algumas correntes do comunismo, muito variadas entre si, muito contraditórias, mas também elementos do liberalismo clássico, elementos enfim, das religiões. Eu falei aqui em Gandhi,
do catolicismo, do solidarismo cristão, é muito interessante. E eu falei também no valor da solidariedade, aquele valor esquecido, o terceiro valor da Revolução Francesa. Então, eu acho que esse amálgama, né, seria, digamos, o substrato de uma esquerda democrática, que não se manifestará num partido, mas se manifestará exatamente como uma corrente de opinião capaz de contribuir para a configuração de um Zeitgeist, né, de um espírito do tempo que seja fundamentalmente diferente do nosso. O nosso hoje é atravessado por conflitos extraordinariamente graves e a gente tem que fazer desse limão contemporâneo, né, uma limonada de novo tipo. E essa limonada não existirá sem a contribuição de uma esquerda nova, é a minha convicção. Perfeito. Eu, em conversa com alguns colegas, eu construí uma figura, disse, olha, a esquerda democrática e os liberais sociais, eles veem historicamente caminhos diferentes, mas depois da queda do Muro de Berlim, que significa quase como simbolicamente o fim de uma experiência de 70 anos do socialismo soviético, estão em cima de uma ravina e essa ravina olha para um futuro onde necessariamente o ambiente é o ambiente da democracia. Então, é todo um processo de interação e de reconfigurar mesmo os aspectos ideológicos, muita coisa que foi escrita, que foi dita, tem que ter essa capacidade vamos dizer, de reaprender e como encarar esses desafios, né? Eu tinha comentado que as desigualdades sociais, que são desigualdades que desafiam as formas de governo as mais diversas, elas são desafios perenes para que a esquerda consiga avançar dentro de reforma de Estado, dentro de modernização da economia e, principalmente, do enfoque que o nosso colega Cristóvão Buarque vem escrevendo há muito tempo, de possibilitar a igualdade de oportunidade de educação de qualidade para todos, né? Acho que aí tem um problema sistêmico que tem que ser encarado com muita seriedade. Então, Luiz Sérgio, o seu livro são vários artigos que você escreveu ao longo de alguns meses sobre esse tópico, e nós vamos, ao longo desse nosso bate-papo, nós vamos explorando capítulo por capítulo. Porque eu li o livro, ele é muito diverso, tem muitos enfoques heterogêneos, e acho que à medida que a gente for avançando, você pode, inclusive, apontar autores que lhe inspiraram, formas de revisar conceitos que vêm do marxismo clássico, né? Que antes o conceito de revisionismo era quase como uma pecha pejorativa, né? Ou seja, ou você seguia aquele dogma ou você estava fora da igrejinha. Então, eu quero convidar você, o que está nos assistindo agora, para seguir nosso canal, está aqui embaixo do rodapé, no canal do YouTube, porque você se inscrevendo no nosso canal vai ser comunicado à medida que a gente for fazendo os debates. Essa nossa conversa é uma conversa inicial, e eu agradeço a Luiz Sérgio Henriques, e agradeço também a você que está nos assistindo, e convidamos para o próximo debate, que será avisado aqui pelo canal. Luiz Sérgio, com a palavra final. Muito obrigado. Você falou aí em convergência, né? Eu tenho uma formação, eu vou falar de uma coisa de 50 anos atrás, eurocomunista, né? Nem mais existe, né? Nem mais existe. Mas, de fato, nem mais existe e fracassou. A gente tem que ter bastante certeza nisso. Fracassou no teste, né? Do poder central na Itália, mas numa circunstância que não se podia mais falar sequer de socialismo nacional, via nacional, né, para o comunismo, nada disso. Aquilo já era. Havia processos de integração europeia, quer dizer, a dimensão europeia com muita dificuldade, em meio aquele fog, né, que domina a política, né, quando você está dentro dela.
Então, havia todo um conjunto de processos da globalização ali que se arrastava, a europeização, então, inviabilizava a via nacional para o socialismo. Né? De qualquer forma, eu tenho essa herança eurocomunista, que eu reconheço que fracassou no teste geral, mas ela deixou sementes, né? Deixou motivos de pensamento. E esses motivos de pensamento ainda existem. E você falou bem a questão dos socialistas liberais. Eu cito o Bobbio, né? E o Gramsci, de outro lado. Então, o Bobbio era um sujeito que escreveu sobre Gramsci simpaticamente, não demonizou, muito longe disso, né? Sempre houve uma discussão muito grande em torno das ideias do Bobbio, sobre o individualismo metodológico, né, do Bobbio, de fundo liberal clássico. Mas eu acho que a gente tem que partir do seguinte princípio. É uma frase da Hannah Arendt que eu gosto muito. A pluralidade é a lei da Terra. Né? A pluralidade deve ser a pluralidade é a lei da Terra. Então, deve ser a lei dos que se consideram de esquerda, devem estar abertos para diferentes soluções, diferentes caminhos. A casa do Senhor tem muitos cômodos, né? muitos aposentos. Perfeito. E é esse a orientação que a gente gostaria de dar aqui. Ok, muito obrigado e nos encontramos na próxima conversa sobre a esquerda democrática e seus desafios. Um abraço. Até.